Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Baez, este é o canal História Integrada Edu Baez e nós vamos começar a falar de Roma agora, Antiguidade Clássica. Já falamos da Grécia, falamos da Antiguidade Oriental. Antes de começar, o recadinho de sempre. Não deixe de se inscrever, é muito fácil, é só embaixo, clique em inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações, dá um like, me ajuda demais se você fizer isso e compartilhe esse vídeo, compartilhe esse canal com o máximo de pessoas que você puder, porque nós estamos aqui para ajudar a democratizar o acesso ao ensino através da internet, através deste canal de história, ok? Muito bem, nós vamos falar de Roma, nós vamos falar do maior império, ou melhor, do último grande império da antiguidade e da transição já para a Idade Média. Para tanto, a fim de poder entender melhor a história de Roma, nós dividimos isso, os historiadores dividem a história de Roma em três grandes blocos: a monarquia, a república e o império. Desses três grandes blocos, república e império aparecem com maior incidência, mas a monarquia nos é importante para entender a formação e as heranças sociais que irão surgir a partir daí. Caminhe comigo no próximo slide para você poder entender. Vamos primeiro dar uma olhadinha geral na estrutura geográfica e na importância, sobretudo, da Península Itálica. Veja este mapa. Esse mapa ele traz para você a região da bacia do Mediterrâneo, como você observa. A bacia do Mediterrâneo, como a gente vai destacar aqui para você no mapa, eu vou circular para você, a bacia do Mediterrâneo compreende toda essa área que você está vendo aqui, que eu estou passando branquinho, tá vendo? Bacia do Mediterrâneo. Dominar esta região, dominar a bacia do Mediterrâneo, significa dominar o mundo antigo. E a Península Itálica, como você observa ali no mapa, ela está exatamente no centro do mar Mediterrâneo, da região mediterrânea. É uma área estratégica. Talvez isso seja um dos fatores para entender o grande domínio de Roma em todo o mundo antigo no auge do seu império. Eu quero dar um zoom um pouco melhor na Península Itálica. Veja só o que eu tenho aqui para você. A Península Itálica, deixa eu apagar aqui esse negócio, pronto, fica mais fácil. A Península Itálica, ela tem a seguinte configuração geográfica. Aqui ao norte, como você está vendo, eu vou passar um risco ali em vermelho para você ver melhor, piada infame. Mas aqui ao norte, ó, tá vendo onde estou passando o risco em vermelho? Estou destacando para você. Isto é a região dos Alpes. Isto isola praticamente a Península Itálica do restante da Europa. Aqui ao centro você tem também uma cadeia de montanhas que corre praticamente por toda a bota, como você observa. Como ele corre por toda a bota, essa cadeia dos Apeninos, essa cadeia separa a Península Itálica em duas grandes planícies muito férteis. Então você tem uma grande planície aqui em cima, como você está vendo, ó, essa grande planície aqui em cima, ó, circulada aqui para você, essa grande planície, o Vale do Rio do Pó, altamente fértil, e duas grandes planícies descendo ao longo das montanhas. Dessa maneira, a vocação agrícola da península é muito forte. Além disso, você vai notar que você não tem, né, não se observam aqui grandes áreas para o desenvolvimento de portos. O litoral não é tão recortado quanto é na península, ou quanto era na península, e quanto é, melhor dizendo, né, na Península Balcânica. Então, a herança marítima não é tão forte quanto no restante da península. Tá certo? Então, esses detalhes eles não são importantes para entender a evolução e o desenvolvimento de Roma, de uma antiga e isolada cidade-estado na região do Lácio, no vale do rio Tibre, né? Nessa região que vai se tornar, talvez, se não o grande nome, o grande poder, o grande império deste final da antiguidade. Ok? Vamos em frente. Você vai entender isso um pouco melhor e vamos falar um pouco mais desta monarquia. A Itália primitiva, esta Itália que começa a ser povoada, né, efetivamente a partir do mais ou menos 2000 a.C., mas ela tem uma origem de povos autóctones. O que são povos autóctones?
povos da própria região. Inicialmente ocuparam a Itália, ao norte os ligures e ao sul os sículos. Mais ou menos por volta de 2000 anos antes de Cristo, observa-se uma migração ariana, indo-europeia para essa região. Entenda e note o seguinte, isto ocorre mais ou menos na mesma época em que também outros povos arianos estão adentrando a Península Balcânica. Então, você tem um grupo entrando na Península Balcânica por volta de mais ou menos 2000 anos antes de Cristo e também entrando na Península Itálica. Esses povos que adentram a Península Itálica, eles são chamados de italiotas. São os primeiros grupos a se fixarem na região da Península Itálica. Por volta do século VIII, nós temos novas migrações sendo dotadas aí na região da Península Itálica. Ao norte, você tem a chegada dos etruscos, provavelmente oriundos da Ásia, e ao sul, se você se lembrar da aula de período arcaico, ao sul você tem a grande imigração de gregos da segunda diáspora, e justamente então o povoamento da região por conta dessa segunda diáspora grega, no sul da Itália, ali na região de Nápoles, toda aquela região chamada de Magna Grécia Antiguidade, ok? O que notamos é que a partir desse momento, os etruscos eles vão se tornar hegemônicos na península. O império vai formar-se um império etrusco muito poderoso, com cidades aliançadas ali que vão dominar e controlar a Península Itálica. Além disso, grande parte do fortalecimento etrusco, principalmente em direção ao sul, vai ser a aliança que os etruscos vão estabelecer com uma cidade que era uma antiga colônia fenícia no norte da África, chamada Cartago. Cartago, que será personagem de uma das maiores guerras da antiguidade, nós vamos ver nas próximas aulas, as guerras púnicas, no momento no qual Roma e Cartago vão disputar o Mediterrâneo Ocidental, mas isso é mais para frente. Neste momento, os etruscos estão aliados aos cartagineses e isso vai garantir uma certa força para que eles controlem toda a região da Península Itálica. Nós estamos falando ainda da Itália primitiva, até um pouco antes da formação e da fundação da cidade de Roma. As origens de Roma, elas estão envoltas em lendas. É um período ainda de pouco registro escrito, onde você tem ali a lenda, ou as lendas sobre a formação de Roma, quantificadas e reunidas por um poeta chamado Virgílio. Grosso modo, né, o Virgílio é mais ou menos como se fosse o Homero dos latinos, o Homero dos romanos. Nessa lenda, nesse conjunto de lendas chamadas de Eneida, que narram as aventuras de um herói da Guerra de Troia chamado Enéas, que foge, que vai para a Península Itálica, depreende-se que os romanos, que são o resultado de uma grande miscigenação e mistura de etnias, seriam descendentes desse herói Enéas. E esses descendentes, eles vão desenvolver várias situações para explicar esta formação de Roma. Aqui, uma dessas lendas é bem famosa, a lenda de Rômulo e Remo, a história dos dois gêmeos abandonados na floresta e amamentados por uma loba, resgatados por uma tribo de caçadores latinos. Eles crescem nessa tribo de caçadores que se fortalece. A lenda conta que Rômulo vai lançar as bases do que vai ser a cidade de Roma, vai traçar um quadrilátero no chão e Rômulo então vai pular esse quadrilátero, prevendo que Roma seria invadida e tomada em algum momento. Como Rômulo também recebeu o favor dos deuses e Remo não, isso acabou levando a um processo no qual Rômulo e Remo se tornam inimigos. Rômulo mata Remo e se torna o primeiro rei de Roma, controlando a tribo, controlando a cidade. Um outro momento que conta também a formação do povo romano é a lenda do rapto das Sabinas, em que latinos e sabinos teriam se fundido em função aí
dessa situação gerada pelo fato dos latinos terem raptado as Sabinas em um determinado momento, promovendo aí o encontro desses povos, ok? Na arqueologia, saindo do campo da lenda, na arqueologia, o acampamento militar, os restos, né, os escombros, o que sobrou de um acampamento militar construído por latinos às margens do rio Tibre, seria a escavação, ou seria o sítio arqueológico mais antigo de Roma, o que explicaria, inclusive, a sua vocação militar, ok? A partir do momento que a cidade é fundada, por volta de 753 a.C., lembre-se que ela é uma cidade-estado e ela vai obedecer, em grande parte, todo o processo de formação das cidades-estados da antiguidade. Ela se organiza numa estrutura de atividades agropastoris, é a grande marca da economia dessa cidade, onde a terra se torna a riqueza fundamental e fator de diferenciação social. Quem tem as melhores terras detém o poder. E quem tem as melhores terras são chamados de patrícios. Os patrícios, descendentes dos patriarcas lá dos gens, das comunidades, dos guenos, melhor dizendo, a mesma situação que ocorreu na Grécia vai acontecer aqui também. Com o esfacelamento das estruturas gentílicas dos clãs, os patriarcas acabam entregando as melhores terras para os seus descendentes. Quem são esses descendentes? São os aristocratas, são os patrícios. Lá na Grécia, a gente chama essa turma de eupátridas. Aqui em Roma, nós vamos chamá-los de patrícios. Você tem os clientes, que são parentes distantes aí dos patrícios. Não têm as melhores terras ou terras muito pouco férteis, prestam serviços aos patrícios, dependem da proteção dos patrícios para poderem sobreviver e interagir naquele contexto. E tem a turma da plebe, os plebeus, sem direitos e sem posses, geralmente artesãos, geralmente estrangeiros e comerciantes, lembrando que comércio é uma atividade considerada indigna pelos aristocratas. É essa estrutura que vai se formar inicialmente e que vai se dinamizar em algum momento, ok? Bem, a estrutura de governo ela é monárquica, né? É interessante observar que mesmo por ser de origem divina, o monarca, em alguns momentos, ele vai ser eleito. E eleito por quem? Eleito e assessorado pelo Conselho de Anciãos. Ancião, em latim, significa sênior. E, portanto, é o Senado que nós temos aqui. O poder é monárquico, porém assessorado diretamente pelo Conselho de Anciãos, que em Roma chamaremos de Senado. E o Senado, ele é de exclusividade dos patrícios, dos aristocratas maiores de 60 anos. Historicamente, então, a monarquia ela se desenvolve sem grandes informações, as informações não são exatas, estão marcadas por essas tradições orais, pelos mitos e pelas lendas. Por volta do século VII ao século VI, os etruscos governarão a cidade, em face àquele momento em que a monarquia etrusca, o Império Etrusco, domina praticamente toda a Península Itálica, e esses monarcas etruscos, eles se aproximam das camadas populares e da plebe, o que desperta, por parte dos patrícios do Conselho de Anciãos, uma certa apreensão em relação às estruturas de poder desta monarquia. Contra a perda do controle dos privilégios do patriciado, em 509 a.C., os patrícios dão um golpe de Estado e derrubam o último rei de Roma, um sujeito chamado Tarquínio o Soberbo. A lenda que conta essa história conta que o filho de Tarquínio o Soberbo, um príncipe, havia violado Lucrécia, uma virgem vestal, uma sacerdotisa do templo, e adorada em Roma. Ele havia violentado esta sacerdotisa, e como ela era filha de um senador, houve então a pressão do Senado em que o príncipe teria que ser punido. Ele não vai ser entregue para punição pelo pai, o que vai servir de pretexto, então, para que o Senado se organize e faça um golpe de Estado e derrube
o último rei da monarquia etrusca. Com isso, encerra-se a fase da monarquia e inicia-se o período de maior transformação e de expansão de Roma, que é o período republicano, que nós vamos ver na próxima aula, ok? Com a deposição do último rei, como eu disse, nós temos então a implantação da república, ok? Chegamos ao final da fase monárquica. Eu sou Eduardo Baez, este é o canal História Integrada Edu Baez. Mais uma vez, se inscreva, dá um like e compartilhe. É um prazer estar aqui com vocês desenvolvendo esse trabalho. Voltamos na aula de implantação da República na próxima aula. Até lá e um grande abraço.